Mais uma videoaula de informática da banca IBFC, focada no concurso da PM da Paraíba. Hoje irei abordar ferramentas e aplicativos de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. Ferramentas e aplicativos de navegação. Poderá cair na prova alguma questão a respeito do Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla Firefox, que são os navegadores mais conhecidos. De correio eletrônico, poderá cair questões sobre o Outlook e também sobre o Mozilla Thunderbird. Grupos de discussão e pesquisa, pode cair algum fórum a respeito do Google também, a respeito do Twitter. Então esse assunto ele é meio abrangente e eu tentarei abordar algumas questões focadas nesses temas. Questão número 1. Um usuário de um computador digitou o seguinte endereço na barra de endereço do navegador do Internet Explorer: https://www.google.com.br. Com relação ao endereço digitado, é correto afirmar que é um site de uma organização sem fins lucrativos. Essa está errada, porque um site de organizações sem fins lucrativos é org.br. A troca de dados entre o navegador e o servidor do site é criptografada. Vamos pular essa. É um site de uma organização não governamental. Também está incorreto. É um site de uma organização governamental. Também não faz parte de um domínio.gov.br. O www.google.com.br é um domínio comercial do Brasil, o qual ele possui a diferença no endereço do hipertexto US, que quer dizer seguro. Então, qualquer URL que contenha o S depois do HTTP, ele quer dizer que é um site o qual a troca de dados entre o navegador e o servidor é criptografada, porque toda informação presente no navegador, no browser, onde possui criptografia de dados, ele possui esse protocolo, HTTPS, protocolo 443. Então a resposta correta é a letra B. Vamos para a próxima questão. Assinale a opção que apresenta a aplicação Windows que pode ser usada para visualizar e navegar em sítios web. As provas da banca IBFC sempre abordam esse conceito, que é um pouco diferente de sítios. Então, em resumo, podemos dizer o seguinte, que sítios é a mesma coisa de sites. Então, eles abordam esse conceito de sítios web, que significa sites web. Então ele quer saber qual a opção que apresenta a aplicação Windows que pode ser usada para visualizar e navegar em sites web. Vamos por A, Internet Explorer, vamos pular essa. B, Media Player. Media Player é um player de vídeo, um player de áudio, o qual é reprodutor de música e áudio. Então a letra B está incorreta. Meu computador é a raiz do sistema operacional, é onde visualizamos o HD, onde visualizamos o driver de CD ou driver de DVD, algum periférico de entrada. Então o meu computador também não é o programa ou aplicação para visualizar os sites na web. O painel de controle é o local do sistema operacional, o qual possui todas as opções de hardware. Por exemplo, queremos definir o volume do computador, o toque que irá ligar o computador. Definimos também quais programas irão ser instalados na máquina. Adicionar ou remover programas fica dentro do painel de controle, também não é. E o prompt comando é um software nativo do sistema operacional, o qual digitamos comandos naquela tela preta que o pessoal conhece como MS-DOS. Então a resposta correta é o Internet Explorer, ou seja, para navegar em sites da web ou sítios web, usamos o navegador ou browser Internet Explorer. Resposta letra A.
O gerente de seu projeto enviou um e-mail com cópia para todos os integrantes da equipe, convocando-os para uma reunião próxima. Você deve responder dizendo que não poderá comparecer. Baseado nesse cenário, assinale a opção que você deverá usar para que somente seu gerente receba a resposta. No contexto dessa mensagem, ele usa um cliente de e-mail. Vamos já abordar bastantes conceitos. Então, para ele enviar um e-mail para todos os integrantes, ele usa um cliente de e-mail, que pode ser ou o Outlook, ou pode ser o Mozilla Thunderbird. Falando em termos de software, porque também conseguimos acessar e enviar e-mails pelo navegador. Então, baseado no conceito de software, usando ou Mozilla ou o Outlook para enviarmos e-mails para que você responda somente uma pessoa, o que devemos fazer? Se o e-mail foi enviado com cópia para todos e eu desejo informar alguma mensagem apenas para uma pessoa, o que eu devo fazer? Eu devo responder somente para uma pessoa. Então, a resposta correta é a letra A. Por quê? Se eu colocar responder a todos, nesse cenário ele diz o seguinte, que deverá somente seu gerente receba a resposta. Então, para uma pessoa receber a resposta, eu coloco a alternativa A, que é responder. Se eu desejasse responder com cópia oculta, eu desejasse responder para todos também, você poderia colocar responder a todos, e o CCO é uma cópia oculta. Então temos o conceito de CC e também temos o conceito de CCO, que é uma cópia oculta. Mas nesse contexto, a resposta correta é a letra A. Responder apenas para uma pessoa, somente para o gerente que receba a resposta, é responder, letra A. Assinale a opção de busca no Google que você poderia usar para encontrar páginas sobre futebol que não falem do Flamengo. Então, no Google, temos que entender o conceito de correspondência de frase. Então, temos o conceito de correspondência de frase, tipos de correspondência. Correspondência ampla, correspondência de frase, e também temos correspondência ampla modificada. E também temos correspondência exata. Então, irei abordar numa próxima aula de conceitos a respeito desses temas, os tipos de correspondência. Mas, nessa questão, diz o seguinte: eu quero saber tudo de futebol que não contenha Flamengo. Então, nesse contexto, na busca do Google, qual que é a resposta correta? A resposta correta é a letra D. Por quê? Porque o futebol, quando eu digito no Google futebol e coloco o sinal de menos Flamengo, o navegador interpretará o quê? Que eu quero buscar tudo de futebol que não fala do Flamengo. Então, a resposta correta é a letra D. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um programa que habilita seus usuários a navegar na internet interagindo com documentos HTML hospedados em um servidor web. Então, essa questão aborda duas palavras, que é HTML e também servidor. Então temos que entender o seguinte: o HTML é a linguagem de interpretação dos navegadores. Para acessarmos o navegador, a página, por trás da interpretação, para visualizarmos de forma gráfica, temos uma linguagem padrão, ou poderá ter outras, mas nesse contexto falo do HTML. Então temos o interpretador HTML que irá nos mostrar a página. E o servidor web o servidor, poderemos dizer, é a máquina o qual roda uma aplicação web em alguma porta específica, basicamente 80, que nos dá acesso a visualizar toda a tela. Então ele fala o seguinte: bloco de notas. Bloco de notas sabemos que é um editor de texto. O Adobe Reader é um leitor de PDF. O PowerPoint é para construirmos slides, polígrafos, desenvolvermos apresentações. E o Google Chrome é o software, vamos falar assim, software é o browser necessário para interpretar os comandos HTML em um servidor web. Então, resposta correta dessa questão é a letra D. Os navegadores Mozilla Firefox,
Google Chrome e Internet Explorer fazem uso de um mesmo protocolo para carregar o conteúdo de uma página disponível na internet por meio da transferência de hipertexto, o HTML. Após ser carregado por qualquer um dos navegadores citados, o conteúdo transferido pode ser facilmente atualizado, bastando apenas pressionar a tecla. Ou seja, temos um interpretador de texto, um navegador, o qual acessamos um conteúdo e desejamos atualizar a página. Então, as teclas de atalho, ou a tecla de atalho que faz atualizar a página do navegador, é a F5. A tecla F5 é a tecla que faz atualizar a página. Então, a resposta correta dessa questão é a letra A. Usando o Google Chrome, qual comando devemos utilizar para abrir a página de histórico do navegador? Os atalhos do sistema operacional, alguns são utilizados para qualquer versão de língua, qualquer idioma. Então, essa questão é muito fácil. Para identificarmos ela, histórico vem da palavra inglesa story. Então, a questão correta é a tecla Ctrl, são as teclas de controle, Ctrl e H. Então, essa questão, se cair uma questão de teclas de atalho, de histórico, essa questão é bastante fácil de acertar. Então, é a letra B. Para abrir uma nova aba do navegador Google Chrome, qual combinação de teclas devemos utilizar? Essa questão também é fácil. Para abrir uma nova aba no Google Chrome, eles utilizam também o conceito de table. Então, para abrirmos uma nova aba do Google Chrome, digitamos Ctrl T. O Ctrl T é o comando necessário para abrir uma nova aba dentro do navegador. O Ctrl G a gente pode localizar. O Ctrl N ele abre uma nova instância do Google Chrome. O Ctrl O ele pede para abrir um arquivo. Ele vai abrir uma tela para a gente importar um arquivo dentro do navegador. E o Ctrl A seleciona tudo. Então, a combinação de teclas que devemos utilizar para abrir uma nova aba é a Ctrl T. Letra A. A digitação simultânea da tecla Ctrl e F, quando localizados no Google Chrome, tem a função de... Lembre-se que sempre o conceito de inglês das teclas de atalho. O F, vamos lembrar de find, que é procurar. Então, se as teclas de atalho Ctrl F, o find quer dizer procurar, então a letra A, que é encerrar a guia, não é. A letra B, localizar, pesquisa na página. C, encerrar o navegador, também não. D, abrir uma nova guia, não, vimos na questão anterior, que era Ctrl T. E abrir a área de downloads, também não é a área de downloads, porque a área de downloads é Ctrl J. Então, baseado no conceito em inglês find, podemos dizer que a resposta correta é a letra B. Localizar, pesquisa na página. Ctrl F. Dos programas a seguir, assinale aquele que é usado para envio de uma mensagem de correio eletrônico. Correio eletrônico, cliente de e-mail, são todos esses conceitos que podem cair na prova. Então, às vezes, é importante você entender o que é um envio de uma mensagem de um correio eletrônico, um cliente de e-mail, que na verdade são todos os mesmos conceitos. Então, a resposta desse diz o seguinte: ele quer saber qual programa eu consigo enviar uma mensagem de e-mail. Letra A, Outlook Express. B, Netscape Navigator. C, Excel. D, Windows Explorer e HTML. Então, pelo conceito, pode cair ou tanto Mozilla Thunderbird ou Outlook Explorer. Então, vamos de letra A, que é o cliente de e-mail para envio de mensagens de correio eletrônico. O Netscape Navigator é um navegador. O Excel é um software da Microsoft para planilha de texto. O Windows Explorer é o software nativo do Windows para exploração das pastas do sistema operacional em árvore. E é uma linguagem de hipertexto. Então, a resposta correta dessa questão, que o programa que usamos para enviar mensagem é o Outlook. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um aplicativo cliente de e-mail utilizado para envio e recebimento de e-mail. Então, mesmo conceito. Qual programa, qual cliente de e-mail, qual software é necessário para a gente receber e enviar e-mail?
PowerPoint a gente já viu que não é. Microsoft Outlook essa é a resposta correta. O Microsoft Excel também não é, que é para desenvolvimento de planilhas, e o Microsoft Word é o software editor de texto. Nessa questão, se observarmos, temos todos os softwares do pacote do Microsoft. Microsoft Office, temos o PowerPoint, Outlook, Excel e Word, mas para o envio de mensagem de recebimento é o Microsoft Outlook. Questão letra B. Pessoal, agradeço mais um vídeo e deixem seus comentários, críticas e curtam a página e muito obrigado, até o próximo.